Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Falar um pouquinho aqui para vocês sobre um gênero de filme que eu acho que não só eu adoro, como muita gente mesmo. Eu acho que é um dos primeiros gêneros de filme que nos agrada quando a gente já tem lá seus 12, 13 anos, a gente já começa a gostar. Por quê? Porque são filmes que trazem muita adrenalina, né? Eu não estou falando do filme de ação, não estou falando, não. Estou falando do filme de terror. O filme de terror, lógico, muitas pessoas não querem ver filmes de terror de jeito nenhum, eu entendo perfeitamente. São pessoas que são afetadas num nível astronômico, né? Mas a grande maioria, principalmente a garotada, né? Eu, quando já tinha 12 anos de idade, já gostava de ver filme de terror. Minha mãe não queria que eu visse, mas eu só gostava daquilo. E não me dava trauma nenhum, eu não tinha pesadelo, não tinha nada disso, não. Mas mexia, né, com a nossa adrenalina. Então, logicamente, só que eu jamais deixei de gostar de filmes de terror. Jamais deixei. Só que, lógico, com o tempo, depois de ter visto mais de 1000 filmes de terror, é quase isso, né? Você vai se tornando muito mais exigente. Muito mais exigente. Não tem como. Se você não se tornar mais exigente, você não está prestando atenção no filme. Você não realmente não é um fã. Você é um daqueles famosos ecléticos, né? Eu adoro essa expressão, né? A pessoa quando não gosta de nada, quando não liga muito para coisa nenhuma, e até para não ter que dar uma opinião, ela diz assim: "Ah, eu sou eclético. Eu gosto de tudo." Não gosta de porra nenhuma. Quem se diz eclético, na verdade, não gosta de nada. Ele vê filme como passa o dedo na internet para ver coisa. Não. Ver filme não é isso. Ver filme é você se envolver com o filme. É você ter uma imagem espetacular, ter um som muito bom e ficar ali só curtindo o filme. Não ficar falando o tempo todo do filme. Lógico, um comentário ou outro, se você estiver assistindo com outra pessoa, tudo bem. Mas também não ficar o tempo todo opinando, né? Porque tem gente que no meio do filme fica assim: "Ih, eu conheço esse ator engordou, hein? Tá velho." Porra, que coisa mais chata ver filme com gente assim, gente. É muito chato. Mas eu sou daqueles bem ortodoxos que gostam de ver o filme com, né, um clima adequado, uma companhia boa, lógico, né, de uma pessoa que tenha mais ou menos o mesmo gosto que você, né? O mesmo gosto não existe, né? Mas mais ou menos que curta filme de terror, né? E aí você tem uma gama muito boa de filmes bons, mas tem uma gama ainda muito, muito, muito maior de porcaria. Porque você abre esses streamings de filmes hoje em dia e, nossa, tem pelo menos um por semana, um de terror novo por semana. Pelo menos um, tem muito mais. Mas a grande maioria você abandona. Eu, que já estou numa fase em que eu já vi quase tudo que é possível de terror, dificilmente alguma coisa me surpreende, eu largo no meio do filme, às vezes no início do filme eu já largo, não faço mais questão de ver, né? Foi-se o tempo em que você alugava um filme numa locadora, levava para casa, pagava, né? E aí você se sentia na obrigação de assistir até o final porque você pagou. Hoje em dia, graças a Deus, com os streamings não, porque você paga uma mensalidade e aí, se você vai assistir um, dois, três, metade, 10% do filme, não faz mais a menor diferença. Então, agora, meu amigo, de uns, sei lá, uns 10 ou 15 anos para cá, eu não tenho perdão com porcaria. Não gosto, pá, na mesma hora, sai o filme, entra outro e vamos tentar ver. Mas existem filmes que ainda surpreendem, com temáticas novas, com ideias novas, que frequentemente, quando surge uma ideia muito boa, nova, logo depois surgem as cópias, né? Surgem os que entram chupando ali a ideia, né? Mas temos alguns filmes muito bons. Nesse vídeo aqui eu quero apontar para vocês alguns filmes, a maior parte deles já são clássicos, tá, gente? Eu tô com uma pilhazinha aqui na minha frente. Já a maior parte deles já são clássicos, né? Eu diria até para vocês que o filme de terror só atinge uma densidade de terror mais realista nos anos 70. É lógico que terror existe desde que o cinema começou. Um dos primeiros filmes do cinema é um filme de terror, que é M, o Vampiro de Düsseldorf, preto e branco, né? Aquela coisa que naquela época com certeza causou um impacto tremendo, mas dentro da nossa estética atual é um filme mais difícil de você ver e gostar.
Eu vou citar aqui uma certa adaptação do Vampiro de Düsseldorf, que é o... como é que é? Ah, me deu branco, gente, que coisa. Lembrei. Nosferatu, o vampiro, que no Brasil ganhou esse segundo nome, o Vampiro da Noite. Porra, eu queria ver qual é o vampiro do dia, né? Bom, enfim, deixa pra lá. Nosferatu, né, de 1978, eu acho também. Agora não vai me falhar a memória. Mas, enfim, do Werner Herzog. É um filme que eu ainda considero bom filme de terror. Tá? Ainda causa um certo medo, porque ele invoca a realidade, ou seja, ele busca trazer o mito, a fantasia, a ficção, um pouco mais próximo da nossa realidade, explicando aquela questão da peste negra, na época em que o vampiro foi imaginado, né? A maldade do Drácula, né? Do Drácula, Drácula, que era um imperador terrível, né? Então, todo isso aí ele tenta buscar e fica um pouco melhor. Mas o grande filme que, na minha opinião, provoca uma virada na estética do terror e começa a ser de causar medo, de causar pânico, até hoje, é O Exorcista, de 1978, que eu já até falei num outro vídeo sobre ele. Não vou falar nesse vídeo não, mas só vou dizer que esse filme aqui realmente é a virada da chave. A partir daí, os filmes de terror ganham uma estética mais moderna, mais atual e que continua criando coisas realmente sensacionais, né? Eu não sei se eu vou conseguir aqui fazer uma coisa numa ordem cronológica. Se eu errar, vocês me perdoem. Mas o outro filme de terror, que é um terror muito mais realista e que, na minha opinião, marcou muito uma época, é, logicamente, o famoso Massacre da Serra Elétrica, que também é dessa época aí, 1981, 82, por aí. É um filme terrível, baseado numa história real, parcialmente, lógico, né? Com direito a muitos e muitos exageros, né? E o Massacre da Serra Elétrica, The Texas Chainsaw Massacre, né? The Texas Chainsaw Massacre, ele, na verdade, teve uma tradução, mais uma vez, né? Horrorosa para o português, que é o Massacre da Serra Elétrica. Como se a serra que o assassino usa, o Leatherface, cara de couro, né? Ele fosse uma serra elétrica. Não é. O que ele usa é uma motosserra, né? Ele puxa aquele acelerador e o motor começa a funcionar e ela é abastecida, na verdade, por combustível. Por isso ele é chamado de motosserra. Mas no Brasil, algum gênio na época, o Massacre da Serra Elétrica. Bom, deixando de lado essas traduções lamentáveis para a língua portuguesa, ele, sem dúvida nenhuma, foi um filme que impactou muito, em 1981, se eu não me engano. A versão de 81 eu achei muito tosquinha, muito pobrezinha, a produção foi muito baratinha e tal, ainda é reverenciada por muita gente, mas na minha opinião já ficou superada pelas novas versões do Massacre da Serra Elétrica. Eu estou aqui com a versão de 2003, se eu não me engano é 2003, e que eu considero muito boa e considero praticamente definitiva da história original, que era uma história, né, baseada em história, mas inventada, né? Então tá aqui o Massacre da Serra Elétrica, aqui uma versão em DVD que vem com 2 discos e vem com muitos extras. Aí normalmente eu guardo a edição. E depois a edição mais nova do Massacre da Serra Elétrica, que é esse aqui como é que é o nome da coisa que eu esqueci? Da Obras-Primas, desculpa. Obras-Primas do Cinema lançou essa versão aqui muito boa do mesmo filme, do 2003, tá? Que é do Michael Bay, né? Que é um diretor que eu gosto muito. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz Michael Bay, mas eu gosto muito. Então, aqui eu tenho 2 versões
do Massacre da Serra Elétrica. E também gosto um pouquinho depois desse aqui, o Massacre da Serra Elétrica, A Lenda Continua, tá? Que seria assim uma continuação daquele massacre, né? Porque o assassino principal, na verdade, não morre, né? A gente não vê que ele morreu e ele simplesmente pode ter uma continuação aqui. Então esse aqui eu acho legalzinho, tá? Além disso, não tenha dúvida, eu já citei também aqui que eu gosto muito de Estigmata. Adoro esse. Eu gostei desse mais novo, esse aqui é bem mais novo, que é o Benedetta, bem dentro, na alma da Igreja Católica, né? Se passa dentro de um convento, também exorcismo. Esse aqui também, de certa forma, esse filme é maravilhoso, de 1999. Né? Foi um daqueles filmes da época da virada do milênio que todo mundo esperava uma catástrofe, o milênio vai acabar, o mundo vai acabar. Acabou nada, né? Mas alguns filmes ficaram muito bons aqui. Eu vou fazer um resumo um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar muito longo, mas o Não Respire. Nossa, que filme sensacional. Se você depois quiser saber mais, bota nos comentários que eu faço um comentário sobre o filme. Logicamente, eu não posso deixar de falar de Poltergeist, lá também dos anos 80, se não me engano, 1982. Esse primeiro filme. E o segundo filme, Poltergeist 2, também é muito bom. O terceiro eu já acho fraco. Mas o Poltergeist é obrigatório, não tenha dúvida. Outro filme daquela época também, anos 80, que é um clássico do terror maravilhoso, é esse aqui. Coração Satânico. Isso é maravilhoso. Tá? Com o Robert De Niro, com o Mickey Rourke. Maravilhoso. Além disso aqui, eu também não posso deixar de falar de Alien, o oitavo, que no Brasil ganha esse segundo nome, é o Oitavo Passageiro, como se ninguém fosse assistir um filme, porque o nome dele é Alien, mas tudo bem. Então tá aqui Alien, que todos os filmes são bons, vale a pena sempre ver, né? E além disso, outro clássico que eu gosto bastante, que é Força Sinistra. Mais uma vez falando um pouco sobre vampiros. Eu não sou muito chegado em vampiro, lobisomem, Saci Pererê, né? Não, esse eu não sou de Frankenstein, esse eu acho meio clichê, acho meio bobão. Mas esse aqui é uma reinterpretação do vampiro que eu acho bem interessante, falando mais sobre vampiro de energia, que é uma coisa legal, tá? Bom, na sequência do Alien, eu também posso falar de Prometheus, também é muito legal. E, finalmente, eu acho que um dos grandes, um filme que entrou para a galeria dos grandes filmes de terror é Um Lugar Silencioso, que é realmente sensacional. É muito bom. E já teve a continuação, né? Um Lugar Silencioso, parte 2. Acho que acrescenta pouco, mas também é bom. Vale a pena. O primeiro foi muito impactante e muito copiado, né? Muito copiado. Tem alguns que mantiveram até a ideia central, que é a questão do som, né? As coisas não enxergam bem, mas ouvem muito bem, né? E tem aquele Gaiola de Pássaros, né? Que é ao contrário, né? Então, são filmes assim muito bons e que estão muito marcantes. Se você quiser saber mais sobre algum desses filmes aí, coloca nos comentários que eu comento um pouco mais sobre esses filmes para vocês. Ah, esqueci de citar um filme que eu considero maravilhoso aqui, ó, Os Outros. Os Outros é absolutamente sensacional. É uma poesia de terror. Isso aqui é uma poesia de terror. Extraordinário. Tá bom, gente? Fica aqui mais essa dica do canal Coisas de Colecionador. Chegou até aqui? Bota o gostei. Não gostei. Faz parte da brincadeira. E não deixe de se inscrever no canal, porque nós vamos trazer muita coisa para vocês ainda. E, tendo alguma sugestão, bota nos comentários. Eu comento para vocês. Até a próxima.